Oi, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliana e hoje eu quero contar uma história um pouco diferente, pensando na galerinha maior que gosta de histórias mais horripilantes. Eu vou contar um dos clássicos dos irmãos Grimm, que com certeza é muito conhecido. Mas será que é conhecido mesmo? Atualmente, quando falamos em clássicos, sempre pensamos nos filmes da Disney, lindos, maravilhosos. Eu particularmente amo as músicas dessas produções, mas vocês sabiam que nem todos os clássicos são tão fofinhos e com final feliz? Na verdade, muitos deles, os que os irmãos Grimm escutaram para criar as suas obras, eram bem assustadores. Eu imagino que alguns deles eram semelhantes ao que a gente chama atualmente de lendas urbanas. Por isso, nem todos viraram filmes ou desenhos animados. Então, preparem-se para ouvir a verdadeira história, ou quase a verdadeira história, de Cinderela. Cinderela, um dos contos de fadas mais populares do mundo, traz em seu contexto a ideia de que na ausência de amor e carinho familiar, o sucesso e a riqueza era o caminho a percorrer para a busca da felicidade. Trabalhar deixa de ser algo bom, mas sinônimo de submissão, fraqueza e pobreza. O que é natural para todos nós demonstra na época humilhação para as classes inferiores. Não há diversão nem honra no trabalho. A propósito, trabalhar era tarefa dos pobres. Por isso, ser uma princesa, casar com um príncipe, seria romper com um mundo pequeno, sem valor algum e sem prazer. Valores estranhos, não acham? A versão mais conhecida de Cinderela é a do escritor francês Charles Perrault, de 1697, baseada em um conto italiano, A Gata Borralheira. Mas também há uma versão muito mais antiga, originária da China, escrita por volta de 860 a.C. A versão que eu vou contar foi escrita pelos irmãos Grimm em 1812 e mostra de forma brilhante esse conflito entre nobres e o povo nesse conto mundialmente conhecido. Vamos ouvir a versão menos adocicada de Cinderela? Certa vez, a mulher de um homem muito rico adoeceu e, quando sentiu que a morte ia se aproximando, pediu à sua única filha que se aproximasse de seu leito e lhe disse: "Minha querida filha, seja sempre humilde e dedicada, para que Deus esteja sempre do seu lado, e lá do céu eu ficarei cuidando de você." Dita essas palavras, fechou os olhos e morreu. A menina ia todos os dias visitar a sepultura da mãe e chorava, sem jamais esquecer os seus conselhos. Ela continuava humilde e dedicada. Quando chegou o inverno, a neve formou um verdadeiro lençol sobre o túmulo, e na primavera, com a chegada do sol, o lençol se desfez. Foi então que o pai tornou a casar-se. A nova esposa trouxe consigo para casa duas filhas que, apesar de bela aparência, eram invejosas e abrigavam a maldade em seus corações. A partir de então, começou um período de muito sofrimento para a pobre menina. "Essa boba vai morar conosco?" perguntaram elas. "Quem quer comer pão deve fazer para merecê-lo. Ela que vá para a cozinha." Tiraram-lhe as belas roupas, fizeram-na vestir um velho vestido cinza e para calçar lhe deram tamancos de madeira. "Olhem só para essa princesa vaidosa, como ela está arrumada!" gritavam elas, rindo e empurrando a menina para a cozinha. Ela tinha que trabalhar de manhã até à noite, levantar de madrugada, buscar água, acender o fogo, cozinhar e lavar. Além disso, suas irmãs tudo faziam para magoá-la. Zombavam dela e jogavam grãos de lentilha e de ervilha nas cinzas, para que a menina tivesse que recolher. À noite, quando estava cansada, não tinha uma cama na qual pudesse se deitar, tendo que dormir ao lado do fogão, no meio das cinzas. E como sempre estivesse empoeirada e suja, passaram a chamá-la de Cinderela. E o mais impressionante é que o pai dela não fazia nada. Não faz sentido para mim essa história, mas é assim que aconteceu. Certa vez, como o pai tivesse decidido ir a uma feira, perguntou às suas filhas o que elas desejavam que ele trouxesse.
belas roupas, disse a primeira. Pedras e pérolas, pediu a segunda. Mas Cinderela pediu apenas um galhinho de árvore, o primeiro galho que se prendesse no chapéu do pai. Ele comprou roupas, pérolas e pedras preciosas para as duas filhas de sua mulher, e na volta, quando cavalgava pela floresta, o galho de um arbusto fez cair o seu chapéu. O pai de Cinderela quebrou-o e o levou para a filha. Chegou em casa, deu às suas irmãs o que elas tinham pedido e para Cinderela entregou o galho de arbusto, que era um tipo de amendoeira. Ela agradeceu e foi ao túmulo da mãe, onde o plantou. A pobre menina chorou tanto que as lágrimas que rolavam de seu rosto serviram para regar a planta. Um galho quebrado. Esse homem não tinha noção do ridículo, de como deveria tratar a filha dele. Mas enfim, o pequeno galho cresceu e transformou-se numa bela árvore. Cinderela ia até lá onde chorava e rezava, e todas as vezes vinham pássaros brancos que pousavam na árvore, e cada vez que a menina manifestava um desejo, estes prontamente atendiam o pedido dela. Aconteceu que o rei organizou uma festa que deveria durar 3 dias e 3 noites, para a qual seriam convidadas todas as moças do reino, a fim de que seu filho escolhesse uma noiva entre elas. Quando souberam que também compareceriam ao baile, as duas irmãs ficaram exultantes de alegria. Chamaram Cinderela e ordenaram: penteie nossos cabelos, escove nossos calçados, aperte os nossos cintos, pois nós vamos ao baile no palácio do rei. A pobre Cinderela obedeceu, mas começou a chorar, pois ela também queria ir ao baile, e por isso pediu permissão à madrasta. Você, Cinderela, falou ela, está toda empoeirada e suja e quer ir à festa? Você não tem vestido nem sapatos e quer dançar? E, encerrando a conversa, ela disse: eu despejei um balde de lentilhas na cinza do borralho, que são cinzas com brasa ainda quente. Se em 2 horas você juntar todos os grãos, você poderá ir conosco. A menina foi até o jardim pela porta dos fundos e chamou os pássaros. Queridas pombinhas, todas as avezinhas do céu, venham me ajudar, por favor, a catar as lentilhas, as boas na panelinha, as ruins na goelinha. 2 pombinhas brancas entraram voando pela janela da cozinha, e logo depois mais outras. E finalmente um bando de todas as avezinhas do céu pousaram sobre as cinzas. E as pombinhas acinaram com a cabeça e começaram a catar as lentilhas, juntando todas, colocando as boas dentro de uma bacia e comendo as ruins. Mal passou 1 hora, o trabalho já estava pronto e os pássaros foram embora. Então, a menina contente levou a bacia para a madrasta, pensando que assim poderia ir à festa. Mas aí ela falou: não, Cinderela, você não tem roupa, não sabe dançar. Todos zombariam de você. A menina se pôs a chorar novamente, e a madrasta então lhe disse: se você conseguir em 1 hora catar 2 bacias de lentilha das cinzas, então você poderá ir conosco. Ela pensou que Cinderela jamais conseguiria fazer isso. Depois de ter despejado as 2 bacias de lentilhas na cinza, a menina novamente foi ao jardim pela porta dos fundos e chamou as pombinhas, que evidentemente vieram ajudar ela e conseguiram catar rapidamente todas as lentilhas. Então, a menina contente levou a bacia para a madrasta, acreditando que agora poderia ir à festa. Mas esta tornou a falar: de nada adiantou, Cinderela, você não pode ir conosco, pois não tem vestido e não sabe dançar. Passaríamos vergonha por sua causa. Dito isso, virou-lhe as costas e foi embora com as 2 filhas orgulhosas. Quando já não havia mais ninguém em casa, Cinderela foi até o túmulo da mãe e, debaixo da amendoeira, falou: te sacode, arvorezinha, e balança ouro e prata sobre mim. Então o pássaro jogou um vestido bordado com ouro e prata e um par de sapatinhos feitos de seda. Apressadamente, a menina vestiu-se e foi à festa. Suas irmãs e a madrasta não a reconheceram e pensaram que fosse alguma princesa de algum reino distante. Tão linda ela estava naquele vestido dourado. Jamais lhe passou pela cabeça que pudesse ser Cinderela, pois estavam certas de que ela ficara em casa, toda suja, catando lentilhas na cinza.
O príncipe, assim que a viu, foi ao seu encontro e tomou-a pela mão, convidando-a para dançar. Se algum outro jovem vinha tirá-la para dançar, ele dizia: "Esta é a minha dançarina." Cinderela dançou até anoitecer, quando então quis voltar para casa, mas o príncipe falou: "Eu vou junto para acompanhá-la", pois ele queria saber de onde vinha tão bela moça. Mas ela conseguiu escapar, escondendo-se na casinha das pombas. O príncipe esperou até que o pai da menina chegasse e lhe contou que ela havia pulado para o pombal. O velho pensou: será que é Cinderela? E mandou buscar um machado para derrubar a casa das pombinhas, mas lá dentro não havia ninguém. Quando entraram em casa, Cinderela estava deitada nas cinzas, com suas roupas sujas e só uma pequena lamparina acesa que pendia da chaminé. Ela rapidamente havia pulado pela parte de trás do pombal e, correndo até a amendoeira, tirou o vestido e o colocara sobre o túmulo, onde os pássaros o levaram, tornando então a vestir seus trapos, recolhendo-se para a cozinha e se deitando nas cinzas. No outro dia, quando os pais e as irmãs já haviam saído novamente para a festa, Cinderela foi até a amendoeira e falou: "Te sacode, arvorezinha, e balança ouro e prata sobre mim." E os pássaros jogaram um vestido ainda mais bonito que o do dia anterior. Quando ela apareceu na festa, assim vestida, todos se admiraram por sua beleza. Mas o príncipe, que estava à espera de sua chegada, logo a pegou pela mão e com ela dançou toda a noite. Se algum outro jovem a convidava para dançar, ele dizia: "Esta é a minha dançarina." Quando anoiteceu, Cinderela quis ir embora e o príncipe a seguiu para descobrir onde ela morava. Mas ela conseguiu escapar novamente dele, pulando para o jardim, que ficava atrás da casa. Ali existia uma grande e linda árvore, na qual estavam penduradas as mais deliciosas peras, e ela subiu pelos galhos com a agilidade de um esquilo, de tal modo que o príncipe não pôde ver para onde ela tinha ido. O príncipe esperou até que o pai da menina chegasse e lhe falou novamente: "A jovem desconhecida escapou. Eu acho que ela se escondeu na pereira." O pai pensou: será Cinderela? E mandou buscar um machado para derrubar a árvore, mas lá não encontraram ninguém. Quando entraram na cozinha, Cinderela estava deitada nas cinzas, com suas roupas sujas, como no dia anterior. No terceiro dia, quando os pais e as irmãs já haviam saído para a festa, Cinderela foi novamente à sepultura da mãe e pediu à arvorezinha: "Te sacode, arvorezinha, e balança ouro e prata sobre mim." Então os pássaros jogaram um vestido tão lindo e brilhante como jamais se vira outro igual, e sapatinhos feitos todos de ouro. Quando chegou ao palácio assim vestida, ninguém sabia o que dizer de tanta admiração. O príncipe dançou só com ela novamente até o cair da noite. Cinderela quis ir embora e o príncipe decidiu acompanhá-la, mas ela conseguiu escapar tão depressa que ele não pôde segui-la. Desta vez, porém, o príncipe tinha bolado um plano. Mandara passar piche em toda a escadaria, e quando Cinderela desceu correndo, o sapatinho esquerdo ficou preso em um dos degraus. O príncipe o recolheu e viu como ele era pequeno, mimoso e todo de ouro. Na manhã seguinte foi à casa do pai de Cinderela e lhe disse: "A jovem em cujo pé servir este sapatinho de ouro será a minha esposa." As duas irmãs ficaram felizes, pois elas também tinham pés bonitos. A mais velha pegou o sapatinho e foi para o quarto, pois ela queria prová-lo na presença da mãe. Mas ela não conseguiu fazer com que o seu dedão entrasse, porque o sapatinho era realmente muito pequeno. Então a mãe lhe alcançou uma faca, dizendo: "Corte fora o seu dedão. Quando você for rainha, não vai mais precisar andar a pé." A moça cortou fora o dedão e, fingindo não sentir dor, foi até o príncipe. Este a levou no seu cavalo como sua noiva, tomando a direção do palácio. Mas, ao passarem pela sepultura que ficava no caminho, havia duas pombinhas pousadas na amendoeira, que gritaram: "Há sangue no sapato! O sapato está muito pequeno. A noiva certa ainda está em casa."
Então, o príncipe olhou para o pé da moça e viu como o sangue escorria pelo sapato. Dando meia volta com seu cavalo, levou a falsa noiva para casa e falou que essa não era a moça certa, e pediu que a outra irmã experimentasse o calçado. Esta foi também ao quarto e conseguiu fazer com que o seu dedão entrasse, mas dessa vez o que não entrava no sapato era o calcanhar, que era muito grande. Aí a mãe lhe alcançou uma faca dizendo: corte um pedaço do seu calcanhar. Quando você for rainha, não vai mais precisar andar a pé. A moça cortou um pedaço do calcanhar, enfiou o pé no sapato, disfarçou a dor e foi até o príncipe. Então ele levou como sua noiva e cavalgou com ela em direção ao castelo. Ao passarem pela amendoeira, as duas pombinhas gritaram novamente: há sangue no sapato! Os sapatos estão muito pequenos. A noiva certa ainda está em casa. O príncipe olhou para o pé da noiva e viu como o sangue escorria pelo sapato e como manchava a meia branca. Deu meia volta e levou a falsa noiva para casa. Esta não é a moça certa, falou ele. Vocês têm outra filha? Não, respondeu o homem, só a da minha falecida esposa, mas é uma pequena maltratada Cinderela, que certamente não poderá ser sua noiva. Mesmo assim, o príncipe mandou que a chamassem, mas a madrasta respondeu: ah, não, ela está muito suja, não pode ser vista desse jeito, não. Mas ele queria vê-la de qualquer maneira, e assim tiveram que chamar Cinderela. Rapidamente, ela lavou as mãos e o rosto e foi até o príncipe. Curvou-se diante dele, que lhe deu o sapatinho de ouro. Então, ele se sentou em um banquinho, tirou o pé do tamanco pesado de madeira e o colocou dentro do sapato, que lhe serviu perfeitamente. E quando levantou e olhou no rosto do príncipe, este reconheceu a bela moça com quem havia dançado e exclamou: esta é a noiva certa. A madrasta e as duas irmãs levaram um susto e empalideceram, mas o príncipe levou Cinderela e ajudou-a a subir na carruagem. E quando passaram pelo portão, as duas pombinhas gritaram: não há mais sangue no sapato, o sapato não é pequeno, a noiva certa é esta mesma. As duas pombas vieram voando e sentaram, uma no ombro direito e a outra no ombro esquerdo de Cinderela. Quando o casamento estava para se realizar, as falsas irmãs, interesseiras como eram, procuraram se aproximar de Cinderela para partilharem de sua felicidade. Quando os noivos estavam indo para a igreja, a mais velha colocou-se ao lado direito do casal e a mais moça ao lado esquerdo. Então, cada uma das pombas arrancou com uma bicada um olho de cada uma das irmãs. Na saída, a mais velha trocou de lado, colocou-se do lado esquerdo e a mais nova do lado direito. Então, cada uma das pombas arrancou o outro olho de cada uma das irmãs. E assim, elas receberam o castigo merecido por sua maldade e falsidade, ficando cegas para o resto da vida. Muito doida essa história, mas era assim que se contava antigamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se desejarem ouvir mais versões originais dos seus clássicos favoritos, coloquem aqui nos comentários para mim. Um abraço bem apertado e até a próxima história. Ah, e não esqueçam de se inscrever e deixar um joinha.